a mulher da criação posterior. É a mulher da criação posterior, então quer dizer que existe mulheres primeiro. E que as mulheres da criação posterior são as mulheres que nós conhecemos. Também os homens são da criação posterior. E nós temos que analisar assim, a mulher, ela se encontra meio degrau acima na evolução em relação ao homem. Fica bem claro assim da gente ir observando a importância que tem, por exemplo, os fios de ligação com irmãos, normalmente é feito só com a mãe. Por exemplo, mora numa determinada localidade. Então, o casal que mora naquela localidade, os filhos saem daquela localidade e vão para uma outra região. Enquanto a mãe está viva, os filhos vão frequentemente, uma vez por ano ou algumas vezes durante o ano. Então eles voltam naquela localidade por causa da mãe. E se reúnem, se vê o outro irmão, convivem com aqueles conhecidos. Mas quando a mãe venceu o tempo dela na terra, esses filhos diminuem a ida. Mesmo tendo ficado o pai, tendo ficado mais irmãos. E a gente vai observando que no processo do nascimento é a mulher que faz a ligação para trazer o espírito. E essa ligação é bem interessante porque ela já traz um espírito ligado a ela, a mesma característica. Tanto é que ela tem uma paciência com aquela criança em desenvolvimento. E através dos milênios, as mulheres foram perdendo essa naturalidade. Elas apresentavam um saber superior aos homens e elas orientavam os irmãos, orientavam o pai, orientavam os filhos. E como nós sabemos que através das seitas, das igrejas, sempre querem ter quantidade de fiéis. Não trabalha na qualidade, trabalham em quantidade. Tanto é que a gente vê no caso das romarias, nos locais que tem romaria, todas as pessoas vão para receber um auxílio, agradecer ou pedir uma cura. Os lugares de romaria deveriam ser assim, para a pessoa poder refletir o que ela fez de errado durante a vida, que agora está sem saúde, que seu filho está sem saúde, que no trabalho ela não vem tendo aquilo que ela esperava. Ela vem tendo, a pessoa vem tendo limitações. E sempre com muitas coisas para serem resolvidas. Então o lugar de romaria teria que ser um lugar que a pessoa pudesse refletir como ela está colhendo aquilo que aconteceu com ela. Então, inventaram assim que se vai naquela localidade, então a pessoa se cura. A pessoa pode se curar, pode ter uma melhora, se ela tiver um estado de êxtase. Então ela teve um instante de êxito, então acontece que pode acontecer de uma glândula voltar a funcionar. Mas ninguém mantém-se num estado de elevação. Não tem como a pessoa o dia inteiro manter-se elevada. Então aquelas curas são aparentes. Não tem como ser duradoura. Para uma cura ser duradoura, a pessoa teria que mudar o nível dela. Algumas pessoas passam por situações difíceis, de susto, de sofrimento, e ela fala assim que aquilo que ela passou, ela não quer para ninguém. As mulheres anteriormente percebiam isso. E com a inversão de que se vai àquele lugar vai melhorar, então elas confirmavam que não era assim. Então eles fizeram assim, colocaram como meta principal da mulher a maternidade. E como a maternidade não traz nenhuma realização, porque aquela mulher teve os filhos foram embora. Agora ela está saudosa, está entristecida,
está solitária, mas ela teve os filhos. Então não é a realização, é a maternidade. Essa associação as pessoas não fazem. Teríamos que fazer essa associação. Então não é a maternidade que possibilitou a realização. Não é o companheiro que possibilitou a realização. Porque dificilmente uma mulher é bem tratada pelo homem. Então não é o companheiro a realização dela. Por não ser bem tratada, ela também não faz uma avaliação de como ela está caminhando na vida, como ela está procedendo dentro dela, porque agora ela perdeu a consideração. Então o que acontece? Como ela encontra-se meio degrau acima, tanto é que tem uma expressão que fala assim, que atrás de um homem bem-sucedido tem uma mulher. Isso anteriormente tinha, porque a gente ainda ouve assim pessoas falarem da mulher que sempre deu palpite, opinião, posicionamento e que deu certo. Não vai nessa direção, não faz assim. Então a pessoa foi fazendo conforme ia recebendo a orientação e foi caminhando e na vida dele foi bem sucedido. Mas a mulher, a força dela não é na vida externa, porque anteriormente as mulheres eram desenvolvidas de uma maneira para terem a paciência. A paciência quer dizer assim, não é uma acomodação. Pela repetição dos fatos todo dia, né? Daquela moradia, dela ter dentro dela aquela mudança que tem todos os meses e que muitas necessitam de deitar, de ter repouso. É um processo natural, que anteriormente também elas não iam para colheitas, quando se encontrava nesse período do mês. Então, como perderam a perspectiva da vida interna, nós não refletimos, porque todos nós, quando chegamos aqui nessa terra, chegamos com uma força, com um carinho, porque a gente vê assim, né? A força que existe na criança, de arrumar espaço entre os irmãos mais velhos, de ter a coragem de ficar equilibrada nas duas pernas, para depois começar a andar. Começa a andar e toma muitos tombos, a coragem de levantar de novo, a coragem de desenvolver uma condição de brincar com os maiores como se fosse maior. Essa naturalidade existe para todos, mas a mulher ela foi perdendo e foi querendo fazer comparação com o homem, serem comparadas. E nós sabemos assim que a força de uma mulher é muito diferente, porque a força dela é interna, é no posicionamento, é na condição de ver antes. Tanto é que a capacidade delas de organizar é muito superior à dos homens. De deixar arrumadinho, de deixar agradável de ser visto, daquilo ser colocado daquela maneira e quem vê ficar feliz com aquilo que está sendo visto. Então essa condição superior, isso existe. Mas existe também aquela condição, no caso do companheiro, no caso de um irmão, se ela perdeu essa condição, porque agora ela recebe orientação de fora, e a orientação de fora a gente vê que é na moda. E a moda, normalmente ela é desenvolvida por uma pessoa menos qualificada do que ela. Agora, para ela receber a orientação da moda, então ela tem que descer abaixo, porque se aquele professor está ministrando aquela aula, é porque ele tem uma capacidade superior daqueles alunos em relação àquela matéria. Se ele ficar inferior aos alunos em relação àquela matéria, a direção daquele estabelecimento o substitui. Ele não apresenta aquela capacidade que precisa para aquilo que ele prontificou. Então, se a mulher se submete à moda, ela é inferior àquele que criou a moda. Porque ele está dando opinião para ela, ela então é inferior a ele.
Se ela é inferior a ele, aquele irmão, aquele companheiro, aquele pai, para de valorizá-la. Porque agora ela se encontra submissa a um pior do que ele, mais fraco. Então a pessoa tem que lembrar assim, o que ela quer para ela. Porque aquele que faz a moda, a gente vai observando que ele é fraco. O trabalho dele é fraco. E a moda a gente vai observando que é de tirar vestes. Então, anteriormente as mulheres tinham uma consideração, um respeito de quando estavam gestando. Usavam vestes que muitas vezes não apresentavam como no período em que se encontravam. Então, o que acontecia? No período de gestação, o calor interno da mulher aumenta, porque para todas as coisas tem que ter um calor. A pessoa coloca uma erva na panela e coloca no fogo, o que ela está fazendo? Ela está querendo que aquele calor tire a propriedade daquela erva para aquela água ficar com a propriedade da erva. O corpinho, para ser formado, tem que ter um calor a mais, porque precisa de ser formado, ele precisa de crescer. Ele precisa que as suas partículas daquele que está sendo formado fiquem firmes. A gente vê o caso dos ossos, tem que ser firme. A gente vê no caso das veias, tem que ser firme, tem que ter uma resistência. Então, para formar aquele corpo, tem que gerar um calor a mais. E atualmente a gente vai vendo que elas utilizam esse calor para elas. Então, o que acontece com a criança? O que vem acontecendo com os seres humanos? Vem nascendo mais fracos, vem aceitando as coisas. Para a pessoa ir aceitando as coisas na vida, ela tem que ser fraca, porque ela não dá conta de posicionar. A gente vê, por exemplo, um homem que trabalha com animais, ele tem que posicionar. Pode ser com aves, pode ser com outra espécie, porque por si aquele animal tem o instinto de autopreservar-se, defender-se. Então aquele que trabalha, ele já sabe, então ele tem que apresentar uma firmeza, não é mais ou menos. Então nós tínhamos que fazer um trabalho assim. O que nós queremos para nós? Qual é o procedimento que a pessoa tem que ter na vida para ela ter uma avaliação que possibilita ela elevar-se? Porque se aquele aluno na sala de aula não assimilou aquelas informações, ele não vai receber o documento de conclusão daquele curso que está sendo feito. Ele não apresenta qualificado. Isso é físico. Então o que acontece? Para nós nos qualificarmos para a vida, a gente tem que desprender das influências externas que nos oferecem. Isso é físico. Se a pessoa não desprender daquilo que ela recebeu de conceito e daquilo que ela está transmitindo para os seus filhos de conceito e não posicionar na sua vida, na sua moradia, ela também, no futuro, ela perde o respeito daqueles com quem ela possibilitou a formação. É um procedimento bem simples assim. A mulher da criação posterior, ela se encontra nessa condição. Ela é que tem que fazer o trabalho de elevar-se. Se ela quer ter uma consideração, ela tem que fazer esse trabalho. E muitas vezes nós ouvimos falar assim que a mulher é fraca. Não é comparação, porque para trabalhar com aquele peso, com aquela sacaria, que necessita de uma condição física, é bem importante saber assim que ela não tem como querer igualar-se ao homem. A constituição dela é diferente, mas ela tem a capacidade de orientar aquele homem que trabalha com aquela sacaria, com aquele trabalho pesado, que tem que fazer aquele esforço. Então é diferente. E a gente vai observando assim, a energia que o homem utiliza é a energia do músculo.
da força, da coragem, da ida, da vinda. E a energia que a mulher utiliza é uma energia diferente. E a gente vê assim no toque, no preparo de um alimento, na arrumação, na beleza, na organização, que quando vê algo arrumado por uma mulher, nenhum homem consegue deixar com aquela harmonia. O toque que existe com a criança. Então é bem interessante, porque tem homens que têm trabalho muito pesado que nem pega na criança, porque ele sabe que o toque é outro. Ele teria que fazer uma preparação, mas como todo dia ele tem que ir para aquele trabalho pesado, então ele não tem como fazer a preparação. Então a energia que existe na criação, nós tínhamos que trabalhar conhecendo essa energia. E nós sabemos assim que existe essa condição bem importante da mulher, na condição de encontrar-se numa condição superior ao homem. Mas se ela desvaloriza-se, querendo fazer comparativo, não entrando no grau em que ela tem, ela perde a consideração. Isso é uma condição física, é uma condição assim bem interessante. A mãe acaba perdendo a consideração dos filhos. Se a mãe descuida, se a mãe não tem costume bom, é bem sério assim, ela ouve expressões muito feias dos filhos. Então, é a pessoa. Porque tem o 4º mandamento que fala honrar pai e mãe, mas nenhuma pessoa fala do outro lado, do esforço que ela tem que fazer para continuar tendo a condição de ser respeitada. Não é somente respeitar. Fica fácil da gente observar o empregador. As pessoas o respeitam porque ele paga a conta, ele paga o salário, mas quando ele não está presente, também o serviço não anda. Então o que tem que ser feito? Tem que desenvolver essa capacidade de merecer a consideração. E não é para um período. E a gente vai observando assim, o cachorro na moradia, se o morador descuida, ele não senta mais naquele sofá. Ele tem que dar a volta. Nós somos iguais. Se nós descuidamos em considerar os nossos filhos de uma maneira que eles continuam nos considerando, nós perdemos, nós descemos. E a mulher tem essa condição assim bem importante. Então, valer mais do que apresentam. Porque o que nos apresentam é degradação, que é a moda. É uma degradação. Porque não embeleza, não possibilita o resguardo. E a mulher especialmente aceita. E ela não vai fazer uma verificação se aquilo está bom para ela. Se aquilo vai trazer para ela no futuro a consideração do irmão, dos filhos, dos conhecidos, a consideração dos pais. Então não tem mais ou menos na vida. Cada um é que tem que fazer o esforço de melhorar a frequência que ele tem. Como é que melhora essa frequência? É conhecendo-se. E ela tem que ser mais forte do que aquilo que apresenta. No alimento, a gente vai observando assim, que tem coisas que são vendidas como alimentos que não são alimentos. E se leva o filho para comer em qualquer lugar, acaba perdendo a consideração, porque aquele alimento não é alimento. Nós muitas vezes não sabemos verbalizar. Aconteceu algo dentro de nós e a expressão que nós ouvimos é sempre assim, não desceu. Quer dizer que dentro de nós, aquilo que nós vemos, aquilo que nós recebemos, aquelas influências, a pessoa fala que não desceu. Mas se quando começa a conhecer as energias, a gente vai observando que essa energia precisa de ir para um determinado lugar dentro de nós, para que no futuro a gente possa resgatar essa energia e ela não ser transformada em forma de doença. Se a pessoa descuida, recebe a energia de qualquer maneira, no futuro ela fica doente. Então a energia que existe, a pessoa tem que fazer muito esforço para
ficar influenciado por energias que possibilitam a ela uma condição de elevar-se. E é bem importante, porque aquele aluno que tirou nota boa no final do ano, ele estudou o ano inteiro. Isso é físico. Então o que aconteceu? Ele movimentou durante o período de ensino, o dia inteiro. E ele foi vendo outras informações que seria útil para ele em relação àquelas informações que ele já recebeu. Então aquele aluno, ele fez um trabalho o ano inteiro. Para nós recebermos influências melhores, é o ano inteiro a pessoa ir verificando. É o dia inteiro. Porque muitas vezes a gente vê quadros que a gente é influenciado. Fica bem fácil assim da gente ir observando uma informação na televisão, dependendo da hora que a informação veio, dependendo daquela informação, que já foi um fato acontecido, muitas vezes, muitas horas antes ou alguns dias, e depois a gente acorda no dia seguinte com aquela informação. E já aconteceu, não nos perguntaram nada para a solução, e a gente continua influído com aquilo. Isso é físico, isso é verdadeiro. Agora, para a nossa vida, de nos elevarmos, então a pessoa tem que fazer a separação. E a gente tem que lembrar assim, que a consideração no futuro está como a pessoa é considerada agora. E para nós mudarmos um pouco, a gente tem que lembrar que a gente tem que desenvolver uma estrutura. Porque aquele empregador, aquele comandante que não desenvolveu a estrutura, não segue a orientação, a determinação que foi dada na sua ausência. E aquele que tem a responsabilidade vai adoecer ou vai perder o cargo. Então isso é físico, não é mais ou menos. A mulher da criação posterior, ela é responsável. E é bem interessante, porque se ela se encontra meio degrau acima na evolução em relação ao homem, e se ela está numa condição abaixo, então quer dizer que o homem se encontra numa condição abaixo dela. Isso é físico. É só observar na vida da mãe, os atos da mãe, da mulher, da irmã. E a gente sabe que o nível desce. É bem interessante, mas a pessoa desce o nível. Quem já teve cachorro pequeno e o cachorro tinha um som quando fazia o latido. Ele está passando para a fase adulta dele, ele late pequeno, daí a pouco ele late grosso, daí a pouco ele volta para o pequeno. Isso é físico. A gente vê criança que tinha um tom de voz, adoeceu, voltou ao tom de voz anterior de ter adoecido. Então, o adulto, acontece a mesma coisa. Ele tinha uma condição, ele descuidou com comidas erradas, com influências erradas, com exaustão inadequadas. Ele não muda o tom, às vezes não muda o tom. A gente vai observando que muda o tom depois de uma determinada idade, que não está relacionado a ser 60, pode acontecer com 40. Ele muda o tom, que a gente vai observando com muitas pessoas, que depois fica bem fraquinho o tom da voz. Na fase do amadurecido, se ele descuidou, ela, descuidou com coisas erradas, muitas prestações, festas na moradia, foi em muitas festas. Então o que acontece? Ele muda o tom, perde a consideração. Agora, como ele está exaurido, enfraquecido, também ele não tem memória para ver onde ele desceu. E a mulher, ela está muito descuidada, então ela também não vê como o irmão desceu, como o marido desceu, como o pai se encontra descendo, porque ela está recebendo muita influência de fora. Ela perdeu a naturalidade dela com as influências de fora. Aí o que acontece? Ela não vê como o marido se encontra, como o irmão se encontra, porque ela também não tem mais aquela força
que necessita para puxá-lo para cima. Isso fica bem fácil assim da gente observar o jeito que anteriormente dirigiam as pessoas. Era bem simples assim, existia um distanciamento. Se existia um distanciamento, existia também uma consideração. Se não tem mais distanciamento, somos colegas. Então a mulher da criação posterior, ela é responsável por essa degradação que nós nos encontramos. Então a facilidade que existem assim do toque, elas se submetem ao toque, se aproxima para o beijo. Muitas vezes não viu a pessoa ainda, já se aproxima para beijar, para receber beijo. Então o que acontece? Vai descendo, porque tem os fios. Os fios, eles existem. A gente vê bem forte assim os fios no toque que a pessoa dá com o preparo do alimento. O fio existe bem forte também quando a gente vê o adulto cuidando da criança. A criança está chorando, com o toque do adulto, a criança cala. E a criança, muitas vezes, dorme. Ele possibilitou dar uma energia. Então, esses fios foram fios de energias melhores, que melhorou aquela criança. Agora, do adulto para o adulto, existem os fios de interesse, de cobiça. E como a mulher se encontra descuidada, querendo ser valorizada de fora, então que tipo de valor que ela vai receber? De cobiça, de interesse. Porque ela não tem o valor dela, ela se submete a isso. Aquela pessoa está com um copo na mão, o cheiro da pessoa, o costume da pessoa, e ela aproxima daquela pessoa para receber o beijo ou para beijá-lo. Então o que acontece na sua vida particular ali de moradia? Ela perde a consideração, porque ela quer ser igual. Para ser igual tem que descer. Para ser igual na profissão tem que descer. Para ser considerada todo dia, ela tem que ceder. Cedeu, perdeu o peso, a naturalidade. Então, cabe a cada um fazer um esforço para ele não descer. Cada um é que não tem que descer. Porque se desceu, a pessoa antes estava com um trabalho, ela descuidou, perdeu o trabalho. Agora ela procura os amigos, os conhecidos que não têm trabalho, que se encontram disponíveis. Na moradia daquele que perdeu o trabalho, aquela companheira, ou aquela mãe, ou aquela irmã, não foi vendo que esse ia perder o trabalho, pelo jeito dele. Agora o que acontece? Ela tem que conviver com um que vai lá na praça e que aqueles que estão disponíveis só falam palavras que não têm nenhum valor, e ele traz essas palavras ainda para dentro da moradia. Ela não foi vendo que ele foi caindo e que agora ele caiu mais ainda, só que agora ele traz para dentro de casa. É bem interessante, mas isso é verdadeiro. Então a pessoa tem que lembrar assim, o que ela quer para ela. A mulher, ela se encontra meio degrau acima na evolução em relação ao homem. Tanto é que tem uma expressão que fala assim, que atrás de um homem bem-sucedido tem uma mulher. Então não tem mais ou menos na vida. Cada um é que tem que fazer o esforço de melhorar a frequência que ele tem. Como é que melhora essa frequência? É conhecendo-se. A pessoa tem que fazer muito esforço para ficar influenciado por energias que possibilitam ela elevar-se.